E aí, pessoal, ainda sobre ontem à noite, o Grêmio empatou com o Ceará 1-1, um jogo que utilizou basicamente os reservas, mexeu com o grupo, saiu do jogo com uma série de situações, a gente vai falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista, não deixe de seguir o canal, vamos lá, firmes e fortes, muito obrigado pelo carinho. Gente, é o seguinte, eu fiz uma série de anotações aqui para a gente não perder um pelo outro. Uma das coisas que eu mais gosto em futebol é quando a gente sabe o que a gente fala no calor do jogo e depois analisando e tentar entender o que está acontecendo em volta disso. Principal ponto, foi um rebuliço de informações ontem pós-jogo. Né? Eu defendia e defendo que o Grêmio deve sim utilizar o maior número de jogadores sempre que puder. Acho que esse campeonato e essa temporada vai ser completamente diferente das outras e nós precisamos ter sempre jogadores muito fortes, em ritmo sempre muito vivos, assim. Diferente de outros anos, onde se podia descansar uma semana ou outra e aí a gente tinha muitas vezes um time ficando 15 dias sem jogar. Não vai ser o que vai acontecer agora. Então, eu acho que é preciso ter um pouquinho mais de utilização desses jovens jogadores, sobretudo de um grupo maior aí, com 20, 25 jogadores atuando praticamente toda semana. Aí vai se dizer, pô, César, lá vem tudo para poupar. Não, não é poupar, é viver. É diferente dessa vez. Poupar é outra coisa. Então essa para mim é uma posição conceitual que eu defendo. Mas eu fiquei impressionado ontem porque eu comecei a receber ligações, e aí eu falo de pessoas que transitam no Grêmio, no intervalo do jogo. O intervalo do jogo já eu recebi ligações, pô, César, vai tu defender esses caras aí, os caras ganham uma fortuna e os caras estão em casa vendo o jogo como tu. Pelo amor de Deus. E aí eu naturalmente eu tenho que entender e respeito todas as opiniões, mas eu continuo dizendo, conceitualmente é isso. Só que isso não invalida que a gente critique individualmente e que a gente possa criticar também do ponto de vista coletivo. Eu faço, e a gente pode fazer aqui, alguns elogios. Né? O principal reforço do Grêmio até o momento é o Isaac, por exemplo. O inesperado reforço do Isaac. Alguém tem dúvida que o Isaac só está conseguindo jogar porque está tendo oportunidade? Ele jogou alguns minutos no Grenal, foi bem, jogou contra o Fluminense, foi bem, e ontem foi muito bem enquanto jogou. Foi muito bem, sobretudo no primeiro tempo. Perdeu oportunidades, obrigou o Praz a fazer 2 boas defesas, mas ele foi bem no jogo. A gente tem que entender isso. Por outro lado, será que a gente está desistindo do Thiago Neves? Essa é uma questão. Entrou caminhando ontem. Entrou já pro final do jogo caminhando. Quando o Grêmio tinha empatado o jogo, ele entra logo depois do empate e o Grêmio não entra na área mais. Será que nós vamos desistir? Como que nós vamos dar ritmo para o Thiago Neves sem ser jogando? É um jogo a cada 3 dias. Quantos vão ter que jogar? Por isso que eu acho que é cada vez mais importante que se coloque para jogar, para não se desmanchar um jogador. O Renato na coletiva ontem falou sobre isso e claramente disse, se eu boto um jogador desgastado, ele machuca, eu perco ele 3 semanas. E é verdade. Paulo Miranda não jogou ontem. Ele machucou e está fora há quanto tempo? Poderia ter jogado. Inclusive, um ponto à parte. Eu não gostei da defesa ontem, tá? Eu não gostei nada do David Braz, eu não gostei nada do Rodrigues. Fiquei até assustado. Todas as bolas que entraram na defesa, elas entraram. Todas que chegaram ali entraram e viraram conclusão. Inclusive com troca de passe no meio da zaga, que não pode acontecer na primeira chance que teve a equipe do Ceará. Então, preocupante eu achei ali. Não gostei. Gostei do Orejuela, o Cortez lá sempre o nota 6 que a gente conhece. Gostei, de certa forma, do Isaac. Não gosto do Tassiano. Para mim, joga pouco para o Grêmio. A exigência é acima do Tassiano, mas vai lá, pelo menos ele se dedica, corre todo o tempo. São questões, o Darlan tem que resolver essa questão de ficar mastigando a bola na frente da área, ontem mais uma vez. Então, o time titular do Grêmio é melhor que o time reserva, a gente sabe disso. Mas a gente vai ter que contar com esses jogadores. E seguindo a linha do que aconteceu na coletiva ontem, e é legal que a gente fale também, o Grêmio está comprando, o Grêmio está contratando, o Grêmio ainda, acredito que até amanhã vai anunciar jogadores.
vai anunciar jogadores, exatamente por isso. O que fica? Qual é o grande resultado dessa discussão que a gente teve ontem? E aí vocês podem ver o comentário também depois do jogo, que eu não desgostei, eu gostei, eu achei que dentro do possível foi bem. E não acho que um ponto lá seja terrivelmente ruim. Não acho isso. Agora, claro que o argumento pós-jogo foi um fracasso do ponto de vista da necessidade da vitória. Pode ser, pode ser. Eu não tenho dúvida, mas também não tenho dúvida que o Ceará não vai fazer 0 ponto no campeonato. Ele vai ganhar de outros caras. Pode ser a diferença? Pode, pode. Mas a gente tem que analisar antes. Eu continuo dizendo, e vou defender isso, que a gente precisa cada vez mais de um grupo maior para essa temporada. Nós começamos quarta e domingo, há 2 semanas atrás, e nós vamos quarta e domingo até o dia 24 de fevereiro. Ninguém vai sobreviver se não botar para jogar. Se não botar um grupo grande para jogar, ninguém sobrevive. Então, essa é uma linha de pensamento. Eu vou acertar, talvez isso custe os campeonatos, vamos ver ali na frente, porque daqui a pouco começa a diminuir a capacidade física e aí a gente vai ver. Agora, que realmente ontem, com algumas questões individuais, eu gostei muito do primeiro tempo do Grêmio, até coletivamente, achei que o time conseguiu propor o jogo e tal. No segundo tempo bagunçou mais uma vez. Mas no primeiro tempo eu gostei do que eu vi. Gostei mesmo. Acho que se esse time tiver sequência, esse time vai chegar e vai render mais e vai ganhar pontos importantes para o Grêmio em horas importantes. Vai conseguir fazer isso. Escolhendo bem os jogos, colocando esse time para jogar, esse time melhora. Uma outra peça, por exemplo, aí o Robinho chegando, jogando. Eu acho que esse time pode sim fazer muitos pontos importantes, até para aliviar o grupo. E acho que o Grêmio faz bem em insistir nisso. Deixando, botando para jogar, botando para jogar. Ontem o Patrick entrou mal de novo, mas entrou. Ontem a gente teve a oportunidade de ver o Darlan jogar 90, ele que tem essas dificuldades que eu falei, e é assim que a coisa vai. O Rodrigues também, entrou o Juan, o zagueiro no final, que também eu acho mais jogador até, talvez seja melhor até do que esses dois. Vamos botar para jogar, vamos botar para jogar. Tem que botar para jogar. Se não botar para jogar, nós não vamos ver. E mais, essa é a grande incoerência. Todo mundo pede para botar os meninos para jogar. Aí se abre essa lacuna de ter que colocar um grupo alternativo em alguns jogos em razão da parte física. E aí o pessoal critica porque tem que botar os titulares. Vamos escolher. Escolhe uma linha. Escolhe uma linha. Eu acho que tem sim que utilizar 25, 28 jogadores, porque essa temporada obrigatoriamente vai cobrar isso. Um pouquinho machucado por ontem, sim. Queria ganhar? Queria. Achava que dava? Achava. Achei que ganhava com aquele time lá ontem. Mas não ganhou. Não ganhou e quase perdeu, na verdade, né? Quase perdeu, teve chance de perder também. Assim como teve chance de ganhar. Mas eu imaginava um time mais superior. O Ceará vai jogar ali pelos 5, 6 últimos lugares na tabela, como a gente está acostumado a ver. Vai ser isso. Assim como outros, né? Assim como outros. Mas passa o jogo, agora vem o Corinthians, vem o Flamengo com os titulares e depois vai se novamente voltar para isso, ou contra o Vasco, ou contra o Goiás, e a gente precisa ir levando e, repetindo, esse time vai melhorar em relação a ele mesmo e nós vamos ter mais opções e isso vai fazer o Grêmio mais forte. Tem que ser no meio da competição? Tem. Não tem o gauchão para fazer experiência a mais? Não tem. Então, é isso. Tenham consciência disso. E tenham consciência mais do que isso, de que ali na frente isso vai ser benéfico. Por exemplo, se a gente conseguir dar minutagem para o Juan, talvez a gente tenha um zagueiro. Se a gente conseguir aumentar a minutagem do Patrick, talvez a gente tenha um meia. Se a gente conseguir deixar, como está conseguindo ter o grande reforço do Grêmio na temporada, dando tempo para o Isaac, nós tivemos o jogador. Se não tivesse isso, não tinha. E assim a gente vai caminhando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, ainda para repercutir um pouco do que aconteceu ontem à noite entre Grêmio e Ceará. Logo, logo, e hoje tem conteúdo porque, olha, tá borbulhando no que diz respeito às contratações. Vamos lá? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.